Está dispensa na linha P, aqui antes da nota neste parágrafo. Vou então ler-lhe aqui continuar a ler-lhe aqui esta publicação. Acrescenta-se aqui que lembrem-se também que o Dr. Filipe Frois é um médico do Serviço Nacional de Saúde, funcionário público, que ocupa a função de diretor de serviço. Portanto, já é a segunda vez que se utiliza este termo. Imagino que a função o tenha ocupado e que não seja para ele e para os doentes um part-time. Esperemos, portanto, uma explicação do Dr. Frois sentados. Portanto, relativamente aqui a isto, vai dizer que não é verdade que seja diretor de serviço, já tinha dito, não é? E o resto, pronto, o resto não são factos. Nota 1, uma parte dos valores inscritos no IFARMED, por parte do Dr. Filipe Frois, são a título individual, portanto, sem a fatura ter sido passada pela Terras Frois e Frois. A criação de uma empresa para estas atividades do Dr. Frois é bastante apetecível, porquanto pode facilmente justificar todo o género de despesa domésticas, entre refeições, deslocações, vestuário e até meias de Natal, para depois receber mais cabazes. Muitos médicos optam por criar empresas para que os valores a inscrever na plataforma IFARMED passem mais despercebidos, uma vez que ligar a empresa receptora e o beneficiário final nem sempre é fácil. Pronto, relativamente a esta questão da empresa, com certeza que mete despesas. O senhor há pouco também já disse que metia despesas na empresa, né? Não era só rendimento. Não sei se quer dizer alguma coisa sobre isso. Sim, doutora José, quero dizer que é um conjunto, mais uma vez, de afirmações caluniosas, mentiras e difamações. Baseiam-se em pressupostos falsos. Eu, como eu expliquei, fui submetido a um processo de inquérito da IGAS que arquivou por ausência de provas, e eu tenho aqui alguns dados que, se calhar, vale a pena incluir. Mas está a falar aqui da empresa? Da empresa e no portal de transparência. Sim. Foi referido, e a doutora Juíza questionou-me se eu sabia a origem, e eu fui ao portal de transparência nesta hora do almoço, e posso lhe dizer que estão registados no portal de transparência, ou na firma Terras e Frois, ou em meu nome, e diga-se de passagem, basta escrever Frois na pesquisa que aparece tudo, até aparece uma sobrinha minha, portanto, Terras e Frois, se eu escrever Frois, aparece logo. Portanto, estão registados no portal de transparência, no ano 2018, 53.883,4 euros. No ano 2019, 48.777,6 euros. E no ano 2020, 41.497,79 euros. Portanto, valores muito diferentes dos apontados pelo arguido, que são facilmente constatáveis no portal de transparência, porque eu não fiz nada de especial, basta procurar, e que informam, documentam e confirmam que é tudo criado um conjunto de informações falsas, com o objetivo de dizer que eu recebo dinheiro por fora, que eu não declaro os meus bens, descredibilizam, insultam, difamam. Mas relativamente ao ano 2018 e 2019, este total não chega aos 173 mil euros da contabilidade. Eu não sei onde é que ele foi buscar os 173 mil euros, isso é uma outra declaração. Mas sei empresa, que na Terras e Frois, que disse aí que estavam 29 mil euros, então, no ano 2018 estão 53.883 e no ano 2019 48 mil. Só isto dá um montante de 102 mil euros. Que é um montante diferente do montante apresentado pelo arguido. O montante do arguido, se não me engano, eram 29 mil euros. Portanto, é um montante... Senhor, não é nada disso. 29 mil euros é só do ano 2020. 29 mil euros. Então, do ano 2020, posso lhe dizer que são 41.497. Mas depois diz que a empresa foi 74 no ano 2000. Foi 164. No ano 2020. Sim. No ano 2020, a empresa faturou 74 mil. 174 ou 74? Não, 74. Eu tenho aqui 48 mil. Quer dizer, faturado pela empresa? Faturado no portal de transparência. Portanto, mas é que estamos aqui a comparar duas coisas, que é o portal de transparência e a contabilidade da sua empresa. A contabilidade vai ter que pedir uma espécie... Não vou ter nada a pedir. Então o senhor é que está a prestar declarações. Mas depois é outro tipo de prova. Não, mas isso depois é outro tipo de prova. De qualquer maneira... Mas de qualquer maneira, em 2018 e 2019 também não chega... Mas estamos a partir do princípio que o número que ele apresentou está certo. Não estou a partir de princípio nenhum, o senhor é que está.
Pronto, no ano 2018 e 2019, portanto, em vez dos 75 mil, estão cerca de 90 mil registados na plataforma, é isso? Não, estão cerca de 102 mil registados na plataforma. Muito bem. Pronto, e agora quanto a esta questão da empresa e do que é que introduz dentro da empresa? A empresa foi criada precisamente para estabelecer critérios de contabilidade organizada e poder-me candidatar a bolsas de iniciativa do investigador. Só se consegue candidatar-se a bolsas de iniciativa do investigador com empresas. Isso significa que eu tive que constituir uma empresa. Ponho algumas despesas, ponho as despesas no âmbito da lei. O que é isso de despesas no âmbito da lei? Eu mando as despesas para a contabilidade e a contabilidade... As refeições, as deslocações... As refeições não é que eu como no hospital, mas posso pôr refeições. Eu nunca pus meias, que me lembro. E vestuário, outros tipos também, de vestuário? Eu raramente gasto dinheiro em vestuário. Não mas meteu ou não? O que eu me lembro de vestuário nunca pus. Pronto, não se lembra. Refeições não, mas é assim, vestuário sim. Lembro. Nunca pus vestuário. Posso ter posto, alguém pode ter posto para mim. Porque há outras... Assim? Sim, eventualmente. Agora, a minha ex-mulher pode ter posto vestuário, portanto não sei. Tá. Nesse período ainda era casada, a minha mulher tinha acesso e pode ter posto. Eu nunca pus meias, nunca pus cuecas, nunca pus roupa interior. Além disso, a contabilidade, e o que é mais importante, é sujeita a regras de escrutínio. E as regras estão todas cumpridas. Portanto, eu não recebi qualquer dinheiro por fora. O senhor não está a ser julgado. Parece, as respostas que dá parece que está a ser julgado, mas não está. Eu sei que não estou a ser julgado. Já percebeu. Eu estou a ler, nós estamos aqui por causa de uma série de publicações. E eu leio a publicação e peço para o senhor comentar. E pronto, é só isso, mas não precisa de ir mais além com uma série de justificações que são perfeitamente irrelevantes. É muito importante saber se aquilo que o arguido escreveu é verdade ou não, neste âmbito deste processo. E, portanto, aqui aquilo que diz é que nunca meteu meias, mas admite que a sua mulher possa ter metido vestuário. Pronto, tiramos daqui as meias, o resto é verdade. Mas duvido, Sra. Doutora Juíza. O que é que duvida? Que a minha mulher, a ex-mulher tenha posto vestuário. Duvido. Então, mas admitiu, agora duvida. Não, tá mas bem. Quer dizer, é assim, nós trabalhamos em medicina não existe o branco ou o preto, Sra. Doutora Juíza, peço desculpa. Aqui também não, nem sempre. Não é? Portanto, é assim, ela pode ter posto. Aqui é a verdade possível. Mas também. há aqui um outro dado que eu posso eventualmente... O Remdesivir sempre teve introduzido nas normas de Portugal. Houve um medicamento que realmente nunca teve introduzido. Ivermectina. Aí é que pode ter havido, se calhar, alguma... A ivermectina nunca foi recomendada por nenhuma... Mas está a falar a propósito disso? Estou só a fazer um registro de uma coisa há bocado que se falou, que a senhora doutora Juíza questionou-me se o Remdesivir tinha sido suspenso. Sim. E agora lembrei-me que houve um medicamento que nunca teve... Foi suspenso desde o início, que foi a ivermectina. É outro medicamento. Há vários então não altera do que disse há pouco. Não altera então, nada. Eu só estou a acrescentar, para tornar mais claro, que houve medicamentos que podem ter nomes parecidos e que realmente não foram introduzidos. Remdesivir sempre foi usado. Ivermectina sempre foi não usado e não recomendado. E esse é que pode ser a doutora Juíza quando falou se havia um medicamento pode... Eu podia ter dito que havia a ivermectina, peço desculpa, não disse. Eu tinha esta ideia, depois também se vai ver. Há vários tinha esta ideia que este medicamento, o Remdesivir, tinha entrado e que tinha saído. Ou pelo menos temporariamente que tinha saído, ou tinha sido suspenso. Mas também posso estar enganada, não é? Isso o que eu penso também não interessa para aqui. Interessa é o que os senhores dizem sentados nessa cadeira. Pronto, depois está aqui outra publicação do dia 9 de setembro, com o título das subcategorias do Dr. Full HD e das 3 categorias de médicos. O Dr. Gustavinho, ou Full HD, decidiu dissertar, mais uma vez, sobre negacionistas, metendo tudo no mesmo saco. E para tal desidrato, criou 8 subcategorias: paranoides, revoltados, prejudicados, naturalistas, políticos, egos feridos, carentes de atenção, estúpidos. Já eu gosto de simplificar. Para mim, se me der para catalogar médicos, tenho agora apenas 3 categorias, a saber, os bons médicos, os fróis e os caronas. Os bons médicos explicam-se pela denominação, são pessoas normais que usam as suas inteligências e saberes para salvarem vidas e propiciar boa saúde à população e aos seus pacientes, recebendo remuneração e o apreço devidos por essa nobre função.
Os Freud são médicos profissionalmente competentes, mas que olham a medicina como forma de secar mais massa sem olhar à ética e que não têm conflitos de interesses, porquanto se interessam por todas as entidades que lhes possam dar dinheiro e prebendas. Os Caronas são, por regra, mentirosos compulsivos, inventores de doentes, que eles dizem ter salvado miraculosamente, megalómanos, humanitários, que apenas exercem para superarem a todos os ventos que são humanitários, irresponsáveis, que vão trabalhar doentes sem sequer assumir que podem infectar pessoas, sobretudo vulneráveis. Ufanam-se por terem tido burnout, embora dando entrevistas em simultâneo ao período baixa. Maus escritores e péssimos ficcionistas, e ainda apreciam alter egos com nomes femininos como Maria, que são criados para lhe tecerem autoelogios para alimento do triste ego. Pronto, não sei quem é que este parágrafo, quem é que foi esta dissertação, se quer comentar este primeiro parágrafo. O resto é opiniões do arguido. Eu acho que são tudo opiniões do arguido. O primeiro parágrafo. O primeiro é do Dr. Gustavo Carona, que eu conheço o Dr. Gustavo Carona. Okay. É o Dr. Gustavo Carona, que é um anestesiologista que também esteve envolvido no combate à pandemia e é do Hospital do ILS Matosinhos. O Dr. Gustavo Carona também esteve particularmente envolvido e foi particularmente visado pelo arguido. Essas frases que estão aí são completamente falsas e depreciativas. Em relação a mim, que é aquilo que me compete avaliar, eu tenho inúmeros louvores de doentes por bons atos e por comportamento ético. Portanto, nós tivemos sempre uma preocupação em tudo o que a gente fez de pôr-nos na pele das outras pessoas. E já agora, eu ao bocado se calhar não falei, quando eu disse para dar vacinas para os palopes, nós mal tínhamos vacinas para os palopes. Nós daríamos a toda a gente do mundo. Só que a quem dar primeiro, indiscutivelmente, seriam os países a quem a gente tinha uma relação de sangue, os palopes. Foram poucas, mas foi o que se arranjou. Eu estive envolvido nessa dádiva. E, portanto, houve sempre uma grande preocupação ética subjacente a tudo o que eu fiz, no sentido de promover o bem-estar individual e a saúde coletiva. Do confronto afirmacionistas versus negacionistas, alguém que questiona a estratégia de combate à pandemia é logo, como sabemos, rotulado de negacionista e logo ostracizado pelos Rodrigues Guedes de Carvalho desta vida airada e alvo de chacota e outros mimos por certa gentinha. Sem confronto e sem qualquer contraditório, são sempre as mesmas eruditas cabeças aquelas que são ouvidas. Ora, decide fazer um pequeno confronto entre 10 sumidades lusitanas que se podem considerar afirmacionistas e confrontei-os com 10 individualidades rotuladas de negacionistas, tendo em conta duas métricas de Scopus, porventura a mais importante e credível base de dados científica, o número de citações e o B-index. Incluí nos negacionistas 2 portugueses, António Ferreira e João Trugal, tal como confrontei a nossa Diretora-Geral da Saúde, Graça Freitas, com um epidemiologista, chefe da Suécia, Anders Tegnell. Este confronto não pretende mostrar que os ditos negacionistas são mais credíveis do que os afirmacionistas, mas tão só demonstrar que a ciência é sobretudo um palco de confronto de ideias e aquilo que sucedeu, muito por culpa da política da imprensa e da própria ciência, foi a imposição de uma narrativa cujos efeitos finais, em termos de vidas salvas, podem não ser aqueles que a maioria das pessoas pensa. E também mostra a pobreza franciscana e da esmagadora maioria dos nossos sabichões, muitos deles que dedicaram uma vida à investigação. Por exemplo, Filipe Freud devia ser mais comedido quando se arvora como sumidade para justificar as suas avanças da indústria farmacêutica. Bom, mas reflitam. Os disparates completos, doutora Júlia. E baseia-se na comparação de pessoas com base nas citações. Pessoas que só se dedicam à investigação e a estudos, provavelmente terão mais citações do que os clínicos. Já agora, se ele quer incluir em Portugal pessoas com número de citações elevadas e a favor das medidas tomadas, podia ter incluído pessoas que fizeram estudos do Remdesivir em Portugal, Dr. Pedro Pova, professor Pedro Pova,
além do meu amigo, é o atual presidente da Faculdade de Medicina da Universidade Nova de Lisboa. Senhor Pedro. Não está aí, mas quer dizer, no fundo, o que é que subjacente a isto? Mas estas duas pessoas, António Ferreira e Jorge Turgal, quem são? Olha, o António Ferreira foi presidente do Conselho de Administração do Hospital de São João, foi uma pessoa que nunca viu, provavelmente, um doente de Covid. Fez todo um conjunto de afirmações disparatadas de ignorância. O professor Jorge Turgal, eu conheci, era membro do Conselho Nacional de Saúde Pública, eu também era membro do Conselho Nacional de Saúde Pública, e era uma pessoa que fez algumas afirmações que não estão devidamente enquadradas na ciência dos dias de hoje. E, portanto, se nós queremos comparar, então temos que comparar com uma amostra mais significativa. E uma amostra mais significativa tinha o professor Pedro Pova, tinha o Dr. Rui Moreno, todos eles bastante mais citados que qualquer um de nós. Essas pessoas têm mais citações, e que ele refere aí, o Ionadinis, refere porque lhe dá jeito, porque é a pessoa que diz aquilo que eu quero ouvir. O arguido vai buscar precisamente sempre o mesmo. Constrói uma narrativa com base na teoria das amoras. Qual foi o nome que disse isso? Desculpa. Ionadinis. Não consta. Não consta a Ionadinis? Não. Constava no processo do Gustavo Corona. Mas eu não li esse nome. Mas Ionadinis estava aí, por acaso. Uma das vezes que eu já li essas afirmações estava Ionadinis. João Ionadinis. De qualquer maneira, a nível nacional, eu não sou a pessoa que tem mais citações. Mas para um clínico eu até acho que não estou mal de citações, para ser franco. E além disso, quando nós vamos ao médico, e estamos doentes, eu tenho alguma dificuldade em perceber que lhe perguntemos o número de citações. Eu fui operado pelo professor Lobo Antunes, eu fui já intervencionado por outros médicos, não me lembro de ter perguntado quantas citações tem. É bom médico porque tem muitas boas citações. Portanto, isso é um argumento falacioso. Mas o arguido está aqui a dizer que as pessoas que têm muitas citações são bons médicos? Uma das frases que ele diz nesse contexto, ele compara-nos com outro indivíduo que tem mais citações, sim. Nomeadamente o Ionadinis. Mas é que isso é que não está aqui. É que o senhor interpreta os textos que eu leio de uma forma que eu fui testemunha do outro processo do Dr. Gustavo Carvalho. Mas aqui não está nada disso. O senhor quer tecer algum comentário a esta publicação? Então, o comentário que é, os médicos não se avaliam pelas citações. Mas aqui nem sequer fala em citações. Diz o Dr. Freud, devia ser mais comedido. E faz outra linguagem depreciativa. Diz Rodrigues Guedes Carvalho da Vida Airada. Pois, isso também não está aqui, não é assistente. Não é assistente e também não é correto, não acho eu. Rodrigues Guedes Carvalho da Vida Airada, não é? Chama-me avançado, as minhas avanças. Bom, vamos seguir para o próximo artigo, uma vez que neste não tem nada a dizer. No dia 20 de setembro surge outra publicação com o título do Freud publicitário. O nosso Filipe Freud é homem dos 7 instrumentos. Até para promover um webinar da farmacêutica Merck, se deu em ares de publicitário. Recebeu 900 euros. A coisa despachou-se depois de jantar. Já agora, porque não se questiona o Sr. Dr. Filipe Freud pelo fiasco da compra pública de Remdesivir num valor de 35 milhões que ele, como promotor escondido da Gilead, leia-se consultor, não parou de elogiar. O link do vídeo, pronto. O senhor já disse que não houve nenhum fiasco na compra pública desta vacina. E estes 35 milhões foram gastos e foram bem gastos, é isso? Esse dinheiro foi utilizado de acordo com as recomendações oficiais, nacionais e internacionais. Esse medicamento foi o primeiro medicamento com provas dadas de eficácia em termos de redução do tempo de internamento durante a pandemia. E era desta farmacêutica, da Merck? Era da Gilead, era. Não tive qualquer responsabilidade na compra, na aquisição do medicamento, nem de outro medicamento. Além disso, todas as ações que eu fiz foi sempre no princípio de ética, de ciência, não foi de medicamentos. Eu não faço sessões de medicamentos, Dr. Juiz. Portanto, eu não faço sessões de medicamentos. Então, todas essas afirmações que estão aí são difamação, calúnia. É uma narrativa permanente. Mas estes 990 euros que estão aqui como recebidos da Merck, isto é o quê? Deve ser uma sessão que eu fiz no contexto, por exemplo, de pneumonias. De pneumonias. Não, até pode ser de alguma abordagem do... Depois de jantar? Olha, isso vem confirmar que é até fora do horário normal de trabalho. Não é? Portanto, até vem confirmar que é fora do horário normal de trabalho, que era uma das preocupações do arguido. Mas o senhor tem horário de trabalho?
Tenho horário de trabalho todos os dias das 8 às 5. Depois tenho horas fora desse horário, mas eu tenho horário de trabalho. Eu tenho horário todos os dias. E depois não quer dizer que não faça horas extra, mas eu tenho horário de trabalho. Bom, no dia 29 de setembro publica novo texto com o título Do Vendedor da Banha da Cobra. Se o papo seco fosse produzido em monopólio por uma farmacêutica, de certeza que o Dr. Filipe Frois, bem compensado de alcavalas, asseguraria ser aquele produto de panificação muito benéfico no tratamento do C19. Mas como não é, o Dr. Filipe Frois, como consultor da Gilead, acabou somente por tecer boas e uma inutilidade, rende exibir, que custou ao Estado cerca de 35 milhões de euros. A banha da cobra ficava-nos mais barata. Eu acho extremamente prescritivo banha da cobra, como achei publicitário. São coisas que eu nunca fiz, nem banha da cobra, nem publicitário. Portanto, isso faz parte de todo um conjunto de afirmações insultuosas, difamatórias, descredibilizantes, que potenciam outras pessoas fazendo ameaças à minha integridade, ameaças de morte e que, sobretudo, põem em causa a mensagem que eu transmito. Portanto, há aqui uma narrativa complexa. Quer que eu faça alguns pedidos de esclarecimento, sabe? Se ele admite que, ou não, que o indivíduo, sabendo, não é uma coisa acessível, é acessível a todos, mas não é do conhecimento público. Obrigado. Que não é do conhecimento público de todas as pessoas que o arguido, tendo acesso ao portal da transparência do Infarmed, já percebemos que o que está em causa basicamente é o arguido insurgir-se, pelo menos na minha opinião, o arguido insurgir-se pelo facto de, quando de atuações ou atividades na imprensa escrita ou televisiva ou radiofónica por parte do assistente que aqui está hoje, o Dr. Filipe Frois, não se identificar também como, para além de pessoa especialista em pneumologia, médico especialista em pneumologia, ou não se identificar também como pessoa que, nessas aparições públicas, digamos assim, ou nessas participações públicas, não se identificar também como médico que tinha também recebido algumas, digamos assim, alguns pagamentos por determinadas palestras da indústria farmacêutica. A minha pergunta é só se o assistente admite ou não que essa situação de nunca se identificar nessas aparições públicas dessa maneira poderão ter levado o arguido a presumir, erradamente, até admitimos, obviamente, que poderia haver aqui algum interesse escondido da parte dele. Poderá ter levado o arguido a pensar isso. Quer responder? Com todo o gosto. As minhas declarações de interesses, que estão públicas no portal da transparência, acessível a qualquer pessoa, pode não ser fácil, mas é acessível. Mas o Sr. Procurador não está a perguntar na plataforma, está a perguntar na comunicação social, nos escritos, na televisão, nos jornais. Não há qualquer necessidade de eu clarificar isso, porque eu faço esse Mas a pergunta não é essa. A pergunta é se a circunstância do senhor não fazer essa declaração de interesses não terá levado o arguido a ter dúvidas sobre se havia ou não interesses escondidos. Porque, o arguido tem que perceber que existem mecanismos... Mas o senhor admite ou não admite isso? Não. Eu não admito que tenha necessidade... Eu admito que o arguido possa julgar superior a todos os outros mecanismos. Não é isso. A pergunta não é essa. E o senhor só responde se quiser, sendo que tem interesse em que a verdade aqui neste processo seja descoberta, porque é assistente, é parte interessada, foi o senhor que veio fazer a queixa e a pergunta é muito simples. O senhor Procurador pergunta, e eu repito mais uma vez, se o senhor, pela circunstância, e eu penso que
percebe o que eu digo. Acho eu. Pronto. A pergunta é muito simples. É a circunstância do senhor não fazer a declaração de interesses quando fala perante a comunicação social ou quando faz pareceres ou escritos ou recomendações sobre medicamentos ou vacinas, o que quer que seja fabricado por a indústria farmacêutica, se admite que essa circunstância do senhor não fazer essa declaração de interesses possa ter levado o arguido a ter dúvidas sobre se há ou não interesses escondidos da sua parte. Não. Para não fazer essa declaração. Não admite. Não admito. Então. Acho que o que ele fez foi procurar argumentos para contrariar a minha opinião e descredibilizar. Não admite. Porque nós, na nossa sociedade, temos ferramentas para isso. Eu submetia, quando trabalhava na Direção-Geral da Saúde, os meus conflitos de interesses, e eu, nas faculdades, nos cargos todos que ocupei, submetia a minha declaração de interesses. Portanto, o arguido não se pode arvorar superior à capacidade das estruturas próprias para resolver este assunto, de avaliarem a situação. E se o arguido tinha dúvidas, devia contactar essas situações. Não que querer, logo à partida, fazer uma narrativa insinuosa e destrutiva. Uma outra questão, Sra. Já agora, só para perguntar ao assistente em que é que consiste, o que é que disputou o inquérito. Já percebemos que nunca terá sido convertido em processo disciplinar, portanto, não terá sido arquivado em inquérito, mas o que é que disputou o inquérito por parte da IGAS? Que há pouco falou a propósito de umas notícias. Quais é que foram os factos que disputaram esse inquérito? Terá inquérito? de perguntar à IGAS, porque eu não sei concretamente os factos em que vieram. Eu sei que a IGAS... Mas o senhor não recebeu o despacho de arquivamento? Eu recebi o despacho de arquivamento. No Lá despacho não vinha, de arquivamento porque... não vê lá os factos? O que eles dizem no despacho, não vêm lá os factos, o que dizem nos despachos é, em face das dúvidas que houve, que motivaram algumas notícias nos órgãos de comunicação social, nós instaurámos um processo de inquérito. E eu fui ouvido nesse âmbito. Então, pronto, o senhor foi ouvido nesse âmbito, os inspectores desse organismo fizeram-lhe perguntas sobre que factos? Eles fizeram uma análise aprofundada e perguntaram-me sobre a Terras e Freus, como é que eu, a que propósito é que recebia o dinheiro, perguntaram-me qual era a relação a constituição dos sócios, o CAI de cada uma das entidades, o que é que significavam aquelas palestras, perguntaram muitas das perguntas que a senhora doutora juíza fez aqui. Portanto, doutora, e tiveram acesso a todo um conjunto de informação no hospital, e na DGS e noutros meios. O processo demorou 2 anos já agora. Já agora uma outra questão, doutora, se me permite. Só um segundo. E se foi esta notícia do Expresso que deu aso ao início desse inquérito? Ou se foi a publicação do arguido? Se foi a notícia do Expresso, ou se foi a publicação do arguido que deu aso a este início? Terá que perguntar a IGAS, que eu não sei o que. Eu sei que foi na sequência da notícia do Expresso. Então, mais uma pergunta, novamente ainda sobre esta questão do Expresso. O que é que a notícia do Expresso dizia? Nós podemos anexar a notícia do Expresso. Mas o senhor lembra-se ou não do que é que dizia? Isso já foi em 2021. Não dizia, não insinuava que houvesse conflito de interesses. Apenas dizia que desde 2013 a 2019, no meu portal eu tinha recebido estes montantes e que estava envolvido em atividades no curso da pandemia e que tinha recebido estes montantes. Portanto, não me chamava vigarista, não utilizava os termos vendedor de banha da cobra, não utilizava os termos... Mas a pergunta não foi essa, o senhor não se lembra qual era o teor da notícia? Eu não me lembro. A notícia não dizia só... Doutora Juíza, peço desculpa, a notícia foi há 4 anos, eu não me lembro, não consigo reproduzir a notícia na totalidade. Mas a notícia, se for muito importante, será incluída no processo. Mas sei que não tinha, por exemplo, linguagem depreciativa, não era vendedor da banha da cobra, não despachei a indústria farmacêutica. Pronto, era uma notícia, lembro-me da jornalista que me questionou, disse assim, confirma que recebeu este dinheiro. Confirma que recebeu dinheiro desde 2013 de 24 indústrias farmacêuticas. É impossível haver atividade concorrencial com 24 indústrias farmacêuticas. Confirmo que recebi e faço questão de colaborar em tudo o que for necessário. Isto é a vida normal de uma pessoa que tem muitos estudos de investigação, que faz muitos projetos e tem estudos de iniciativa do investigador, que é o que eu faço.
Posso acrescentar? Também confirmo que eles depois passaram o resultado do inquérito na televisão. Podemos passar a peça. Não tenho mais questões, pelo menos por agora não. Só um segundo, só um segundo. Não tenho. Estava aqui outra nota. Relatório de esclarecimentos, por favor. Muito obrigada. Relativamente à linha D, precisamente, mas já mais na parte final, eu fiquei com a ideia que o Dr. Filipe Freud não esclareceu exatamente uma questão que a doutora formulou e que tinha a ver com o facto de ele ter recebido montantes provenientes de várias farmacêuticas, dentre as quais a Merck Sharp & Dohme, a Pfizer, a Bial, eu já não tenho a certeza que seja a D, mas é uma delas. E isso é, eu não escrevi os números das linhas em todas, é J. J. É na J. E a doutora, na altura, perguntou e eu não fiquei esclarecida com a resposta que o Dr. Filipe Freud deu. E a questão era, relativamente à frase que diz análise contabilística das relações do Dr. Filipe Freud, médico do SNS, com a indústria farmacêutica desde 2013 até agosto de 2021, no total não interessa, com a Pfizer à cabeça com 130 mil euros, seguindo-se a Merck Sharp & Dohme 80 mil e a Bial 44 mil. E na altura a doutora perguntou se isto, de alguma forma, não revelava alguma falta de ética pela não comunicação e informação sobre toda esta... Não perguntei isso, doutora. Eu fiquei com esta ideia. Não. Pronto, mas eu fiquei com esta ideia. Eu ainda não fiz uma única pergunta sobre a falta de ética, doutora. Nem tenho que Não, fazer. sobre a falta não. Nem tenho que fazer, não. doutora. Sobre a falta a doutora não fez. Não, isso é verdade. Mas isso é o que está a Confirmo. afirmar. Mal interpretada, mal expressão da minha parte. Está bem, doutora. Aquilo que eu gostaria que o Dr. Filipe Freud nos explicasse é, de facto, o tipo de relações que tem com a Pfizer, ou que teve com a Pfizer, com a Merck Sharp & Dohme, com a Bial e todas as outras. Ou seja, no fundo, aquilo que eu quero perceber é estas relações têm a ver diretamente com um medicamento em concreto de cada uma das empresas ou têm a ver com o quê? E eu acho que isso ainda não ficou claro. Posso estar enganada, eu Sim, também quero nesta esclarecer interpretação. então quais é que eram exatamente os serviços Todas que prestou a estas empresas para receber estes valores. Todos os serviços foram no âmbito científico. No caso concreto das pneumonias, nós até arranjámos, conjuntamente com a minha equipa de trabalho, um conjunto de linguagens para percebermos a dimensão. Um internamento a cada 11 minutos, um internamento de pneumonia a 11 minutos, uma morte a cada 49 minutos. Nós calculámos o preço dos internamentos com custos diretos das pessoas admitidas por pneumonia. Chegámos à conclusão que as pessoas que morriam, que faleciam, o resultado era negativo, tinham um custo diferente das pessoas que sobreviviam. Caracterizámos a idade média das pessoas, a distribuição etária, coisas tão simples como do género, por exemplo, que há pneumonias admitidas ao longo de todo o ano. No mês de agosto são cerca de 2,5 vezes menos frequentes que no mês de janeiro. Portanto, nós fizemos uma caracterização com base em todos os dados científicos das patologias. O mesmo fizemos, por exemplo, para o herpes zoster. Quem são as pessoas admitidas, quais são as principais complicações, a caracterização etária, a carga de doença. Muitas vezes isto baseia-se na carga de doença. Em relação ao Posso só fazer uma pergunta intercalar? É isto que o Dr. Filipe Freud está a explicar é aquilo que a indústria paga? Não se percebe. Pois era isso. Por isso é que eu fiz a pergunta. Efetivamente fazia para a indústria. É isto? Mas isto é o quê? Isto são comunicações de carga de doença e de explicação Portanto, o senhor científica. dizia comunicava às indústrias farmacêuticas
que havia um determinado número de doentes, de infectados, de internados, de óbitos, era isso? Era trabalho científico. Trabalho, como é que se diz? Que estes doentes, muitas vezes, quando eram admitidos, às vezes nós Estatístico. Não é estatística, é uma mais do que Mas é isso que eu estatística. estou a perceber. É um trabalho científico, é um trabalho de ciência. Portanto, a gente começa com a epidemiologia da doença, com os fatores de risco, características das doenças, a patogênese, muitas vezes a terapêutica da doença, fatores de risco e resultados. O que eu faço a maior parte das vezes, Portugal não tem uma base de dados tão grande como muitos outros países sobre determinadas patologias. Nós temos falta de estudos de carga de O senhor doença. quer-nos dizer que informação é que passava para a indústria farmacêutica? Este género de informação. Mas qual? Eu não percebo. Olha, Se calhar o mal é meu, percebe? mas eu posso dizer, a senhora doutora Juiz sabe, por exemplo, que são admitidos em Portugal internamentos hospitalares por pneumonia 1 a cada 11 minutos. Mas é isso que a indústria, era isso que a indústria é. A É indústria- esse tipo de estudos que a indústria Portanto, o faz. senhor dizia, então está certo o que eu disse, eram mapas científicos. estatísticos. O senhor Não, isto dizia, não é a só indústria, estatística, quantas isto pessoas tem a tinham ver sido com medicina. internadas, ou não. Explique-se, por favor, se quiser. Não, eu explico. Se eu não me explicar corretamente, peço desculpa e agradeço as suas explicações. A carga de doença, olha, por exemplo, no caso da gripe, o impacto da idade, nós depois podemos fazer múltiplas análises. Eu agora estou envolvido num estudo O senhor sobre fazia análises sobre o quê? As pessoas que patologia. estavam internadas, com determinada patologia. Olha, por exemplo, nós sabemos que as pessoas que tenham comorbilidades internadas por gripe morrem 3,5 vezes mais que as pessoas sem comorbilidades. Que nós temos um óbito por pneumonia. Olha, vou-lhe dar um exemplo mais fácil. Mas Quanto- é mais simples do que No isso. mais simples. Isso Muito é o que é mais. pago pela Sim, não é medicamentos, esse quer dizer, não são trabalho sessões de que é vamos pago pela falar indústria. de medicamentos. Nós, em Portugal, admitimos, dia sim, dia não, uma pessoa com mais de 100 anos admitida por pneumonia. O Nós, senhor assistente, quer nos dizer ou não o tipo de trabalho É este que trabalho estava? que faço. Portanto, era trabalho estatístico. não é trabalho científico. Até agora ainda não percebi onde é que estava o científico. Não, Se nos quiser explicar, a senhora doutora também não, ainda não. a ciência baseia-se numa análise estatística que depois permite tirar outros dados. Por exemplo, a mortalidade. E era o senhor que fazia a análise estatística? dos Fazia internamentos? baseado numa equipa que incluía Pois, outras era uma pessoas. equipa É uma de equipa outras baseada pessoas. noutras pessoas e que depois nós estabelecemos, por exemplo, nós não temos estudos que demonstrem a eficácia dos fármacos a partir dos 80, 90 anos. Mas nós Portanto, era cada- muito importante essas análises estatísticas terem um número rigoroso. e temos um nome rigoroso. Porque se não a indústria farmacêutica se soubesse que havia muito mais, se tivesse informação que havia muito mais internamentos e muito mais pessoas na unidade de saúde, na unidade de cuidados intensivos, havia necessidade de fornecer muito mais vacinas. Olha, não um é? estudo que nós Estamos sempre a fizemos- falar do Covid, porque é nesse período que está em causa. Portanto, o senhor Se me falava... permite, aqui está em causa 2013, porque nesta linha J, salvo erro, vem desde 2013. Ah, sim, sim. 2013. Por isso não é Covid Claro só. que sim. Não é? Mas quer dizer, Covid vem- eu Então, tive, em 2013, que estatística é que faziam para a olha, indústria farmacêutica? nós começámos a apresentar os dados dos internamentos por pneumonia da comunidade, provavelmente por volta de 2013, 2014. O artigo, com a versão final, é impressa, é disponibilizada em 2014 no European Respiratory Journal. Portanto, isto são tudo informações que são baseadas em artigos científicos que são publicados nas principais revistas médicas mundiais. E isto demonstra, por exemplo, agora voltando à pneumonia, nós temos uma população que cresce mais. Essa população que cada vez envelhece mais precisa ter cuidados especiais. Nós, neste momento, temos cerca de 3.300 pessoas com mais de 100 anos. Internamos por ano, por pneumonia da comunidade, cerca de 176, ou seja, uma a cada dia alternado. Dessas, 44% são mulheres. Só vêm a falecer, 75% são mulheres. A taxa de mortalidade é superior a 50% a partir dos 105 anos. Estes são dados extremamente importantes para a pessoa, quando tem alocação de camas, perceber que tem Não é o condições. senhor que procura esses dados, não é? Sou eu que dou estes dados, sou. Mas não é o senhor que os vai, como é que é dizer? Apresentar, sou. Sim. É o senhor que os apresenta, mas não é o senhor que os vai procurar, não é? Não, eu Esses vou dados assistir, não, estatísticos? eu peço os dados a bases de dados Claro. portuguesas. Estão nas bases de dados dos Estas bases de dados hospitais, não é? muitas vezes têm entradas de 500 mil. Vamos nos cingir ao seu serviço em O concreto. meu serviço é científico, Sr. Doutora Mas Júlia. o que é que o senhor faz a essas bases de dados? O que é que o senhor faz à informação que consta Trabalho das bases de dados e para publico depois artigos. fornecer
às farmacêuticas? Muitas vezes a maior parte dos artigos são carga de Faz doença. recomendações, faz pareceres, Não. com base nessas estatísticas que são Nós podemos fornecidas fazer, pelas bases de dados. nós podemos fazer recomendações no sentido, por exemplo, que os doentes precisam de ser rapidamente encaminhados para o serviço de saúde, porque têm um prognóstico inferior a 50%. Portanto, nós podemos fazer. Isto é informação vital para nós atuarmos em medicina, Sra. Doutora Juiz. Doutora, está esclarecida. O que eu quero dizer com isto? Eu faço informações sobre medicamentos. É assim, eu não faço sessões de medicamentos, eu não faço sessões de vacinas, eu faço sessões de carga de doença, que há uma tendência maior para determinadas características num grupo etário. É isso que a gente faz. Nós estudamos as doenças como nesta base, Sra. Doutora Juiz. Posso continuar? Pronto. Portanto, sendo esse o trabalho realizado, ele interessa a qualquer empresa da farmacêutica e é essa a razão pela qual tem as 24? Exatamente. Porque aquilo que eu digo num sítio, eu digo noutro sítio qualquer. Eu não faço promoção de medicamentos. Eu faço análises científicas, que é o que é preciso. Então, e porquê é que, já agora, se eu estou a introduzir aqui um tema, Vamos fazendo a se a informação é igual para todas as farmacêuticas, porquê que há umas a pagarem mais do que outras? Porque há umas que pagam estudos, porque Diga. algumas pagam estudos e Então pedem... não é só estatística, há estudos, sempre há Não, estudos. isto é o estudo de iniciativa do Ser, investigador. recomendações. O estudo de iniciativa do É que o senhor investigador... está, não afirma, portanto, mantém-se na análise dos mapas, que eu já percebi, porque também ando aqui, Mas, não doutora, estou a eu posso ver uma mudar os pessoa... artigos, se quiser. Senhor, é só um bocadinho. Não estou a ver uma pessoa com as suas qualificações a andar a pesquisar bases de dados. Portanto, não é o senhor que faz isso. E, portanto, o senhor vai ter uma equipa que vai fazer isso, até porque eu já tenho tido aqui outros julgamentos a envolver médicos, sei do que é que estou a falar. Portanto, o senhor não anda a aceder a bases de dados, não faz isso, porque isso era um disparate, um dispêndio de dinheiro face às suas qualificações. Portanto, é pessoas da sua equipa e se calhar nem sequer são médicos, são pessoas com menos qualificações. E o senhor depois pega nesses dados e há de fazer qualquer coisa com eles. Posso Dar corrigir? os tais pareceres, as tais recomendações, as tais análises científicas. E o senhor não afirma isso. E eu pergunto porquê? Não. Eu afirmo isso. Quem faz a análise estatística das bases de dados não são pessoas menos qualificadas. Sra. Não estou a Doutora dizer Juiz. a análise, a Não. recolha. A recolha vem-nos do ACSS. Nós pedimos à ACSS a base de dados. As bases de dados vêm da ACSS, são bases de dados públicas. Sim. Muitas vezes vêm agregadas. As bases de dados têm muitas vezes 500 mil entradas. Quem faz o tratamento estatístico das análises de significância, das análises de multivariância, são pessoas muitas vezes doutoradas em matemática. Não são pessoas com pior qualificação. Que nós depois muitas vezes integramos para calcular as diferenças que existem. Por exemplo, o fator de risco idade. A partir de que número de idade está associado a um acréscimo de mortalidade? Qual é o impacto de uma pessoa ter diabetes ou fumar na evolução de uma doença? Quais são os fatores que condicionam uma rápida evolução para insuficiência respiratória com necessidade de ventilação mecânica? São todos estes estudos de carga-doença que nós fazemos. E fazia mais para a Pfizer do que para os outros, não é? Não, eu candidatava-me a bolsas de iniciativa de investigador. Quem tem a maior parte das bolsas de iniciativa de investigador era multinacionais, que era a Pfizer, a MSD. As mais pequenas não têm bolsas de iniciativa de investigador. O senhor fazia estudos para eles. Eu fazia estudos para Portugal e para o mundo, que eram financiados. E que entregava a estas farmacêuticas, mas não entregava às outras que não pagavam estes valores. Eu não entrego a ninguém, Sra. Doutora Juiz. Eu publico. Tudo o que eu faço, publico. Mas porquê é que não entrega a ninguém. Mas porquê é que os farmacêuticos lhe pagavam, então? Para ter acesso, numa sessão deles, nós demonstrarmos a carga de doença. Bem, doutora Juiz, vamos lá fora a um congresso. Não é toda, eu sei, não são todas as farmacêuticas. Aqui estão 3, as outras não tinham com certeza esses serviços que o senhor está a indicar. Mas muitas vezes queriam saber o impacto. Olha, o herpes zoster, qual é o impacto do herpes zoster em Portugal? Não vale a pena pormenorizar tanto, senhora doutora. Ainda neste âmbito, só para pormenorizar, aqui estávamos com a Pfizer e a
por exemplo, a Merck Sharp and Dome, elas são absolutamente concorrentes entre si. Concorrentes, totalmente concorrentes. E eu faço sessões para uma e para a outra, do mesmo teor. E a mesma coisa acontece com Pfizer, AstraZeneca, Sanofi. Precisamente. Para a AstraZeneca fiz sessões de asma. Eu tenho agora recentemente um artigo, se me é permitido, sobre mal asmático. Mal asmático num doente sobre biológicos. Mas agora o que tem não é relevante. Não, mas e eu escrevi no sentido de documentar que a estratégia terapêutica anterior, que era de aumentar mais os anti-inflamatórios, nestes novos doentes que têm exacerbação, se calhar nós temos que intervir mais no componente anti-infeccioso. Portanto, nós precisamos caracterizar estas doenças para mudar as nossas práticas. É com base na carga de doença e nestas evoluções que a gente depois fundamenta intervenções. Portanto, isto é ciência, é médico. Eu acho que o doutor já disse, mas eu só queria reforçar que, de facto, neste tipo de trabalhos que é feito e que nas palestras que têm por base, presumo eu, este tipo de trabalhos, os medicamentos e os fármacos em concreto não são tidos em consideração. Ou seja, no fundo, aquilo que eu quero que me esclareça é em que medida é que estas empresas, os medicamentos destas empresas farmacêuticas são relevantes para estes estudos? Ou melhor... Para estes estudos, a relevância é pequena, ou praticamente nula. É claro que se nós tivermos capacidade de tratar com antibióticos, desde que a gente cumpra as recomendações que existem, nós temos melhores resultados. Nós não tratamos a pneumonia sem ser com antibióticos, como é lógico. Nós nem podemos não tratar sem antibióticos. E, portanto, mas nós precisamos de caracterizar a forma de apresentação até para detectar mais precocemente, diagnosticar, conhecer melhor a evolução, caracterizar melhor o doente, para ter uma melhor capacidade de fazer medicina personalizada, que é a base do futuro que todos nós queremos. E para isso precisamos de estudos que nos digam, por exemplo, quando eu tiver mais de 100 anos, a minha probabilidade de morrer de pneumonia é inferior a 50%. Eu quero que me tratem. Isto faz sentido. Está. Relativamente a esta questão do lobbyista, chamar-lhe lobbyista, o que é que, e desculpa a linguagem, não enfia a carapuça do lobbyista? Porque é que acha que é ofensivo? Extremamente ofensivo, porque o lobbyista é a pessoa que está a vender um fármaco, eu chamo. Não é. É o que está a promover, não é o vendedor, mas é o indivíduo que está a promover, a facilitar e a facultar a venda do fármaco. Eu não faço nada diretamente de fármacos. Eu não sou vendilhão, nem diretamente nem indiretamente. Eu não sou vendedor da banha da cobra, eu não sou avançado dos laboratórios. A doutora perguntou o lobbyista, porque é que não enfia... Porque eu não sou lobbyista. Pronto. Porque não é, doutor. Voltando agora aqui à questão das despesas e da faturação da Terras e Feroz. Eu fiquei com a ideia daquilo que disse, que a Terras e Feroz não faz e não fazia esta investigação e todo o trabalho relativo às palestras e afins apenas para a indústria farmacêutica, fazia também para outras entidades que não constam do postal da transparência, não é? A SONAI, sim. A SONAI, mas há mais para além da SONAI, não é? Há Central Ser, a Galp, Pronto. o BPI, não preciso saber muito mais. o BES. De qualquer maneira, pôs em causa os valores, doutora, não foi por aí. Não sabe se estão corretos. As diferenças. Não sei se estão corretos. Não, mas não foi por isso. Achou que não estavam corretos. Os que estão, nem sequer era o da empresa, era o que estava na plataforma. São todos, provavelmente são todos. Mas sim, utilizou outras coisas e até falou na mulher, que é bancária e que faz... Ex-mulher, doutora. Ex-mulher, que faz part-time como psicóloga depois do emprego, depois de sair do banco e que também poderá ter tido algum rendimento dentro da empresa.
Uma última questão é relacionada com o processo de IGAS. O Dr. Filipe Frois disse que a IGAS fez e bem no processo de inquérito. E eu pergunto, o facto de considerar que a IGAS fez e bem um processo de inquérito não lhe causou incómodos relevantes, não lhe causou contrariedade por estar nesta situação? Eu presumo que não seja agradável a ninguém ser vítima de um processo de inquérito da IGAS, mas uma vez instalado o processo de inquérito da IGAS, eu fiquei satisfeito pela sua condução e a sua conclusão. E a sua conclusão foi total arquivamento por ausência de provas. Uma coisa é que está da conclusão, outra coisa é que está do meio. O Sr. acho que já respondeu, e isso aplica-se a todos nós, como sabe. Sim. Ninguém gosta de ser processo de inquérito. Mas depois dele estar instaurado, só temos aquele que corra por vista ao arquivamento. Eu fiz a E foi o máxima que aconteceu. colaboração. Mas nós não sabemos o que não está no processo, não está no mundo. Nós não sabemos o que é que aconteceu com esse processo. O senhor está a dizer foi assim, mas neste caso sabe os factos. Há uma parte que está. Pronto, eu ainda não vi. Como disse há pouco, não vejo documentos antes de vir para aqui. Mas está no processo, eu vê-lo-ei então. É só? Deixa eu ver aqui. É por apontamento, nós vamos juntar toda esta documentação. Portanto, não é exaustivo, mas de qualquer forma, uma vez que a ideia que o Dr. Filipe Frois terá dito, pelo menos não ficou confortável, perdão-me se estou enganado, obviamente, ao ser designado como consultor, advisor das farmacêuticas, eu vou ler só aqui alguns apontamentos. Toda esta informação que vou ler agora consta do portal da transparência do IFAMA. Mas não consta do processo, portanto não está nenhum. Mas é para fazer uma pergunta, não é? Posso confirmar ou não? Sim. 2020 Advisory Board do Remdesivir para a Gilead. 2020 Vaccine Advisory Board para a Merck Sharp & Dohme. 2021 Lab Advisory Board AstraZeneca. 2022 Lab Advisory Board AstraZeneca. 2022 Flukzone HD Flukebox Medical Payer Advisory Board para a Sanofi. 2022 Vaccine Advisory Board para a Merck Sharp & Dohme. 2023 consultoria várias, dentro estão 3 ou 4 registradas, para a AstraZeneca. 2023 Advisory Board de Vacinas GlaxoSmithKline. 2024 consultoria GlaxoSmithKline. A questão é ser consultor ou não ser consultor. Sim, pode parar aí. Qual é a pergunta? A pergunta é se, em face da informação que está aqui, era ou não era possível ao arguido convocar a expressão Advisory Board, a consultor da expressão portuguesa. Quer responder? Eu fiz parte, como é lógico, dos advisory boards. Nos advisory boards muitas vezes são feitas análises do que é que o medicamento tem e o que é que o medicamento pode vir a ter. No caso concreto de alguns advisory boards que estão ali da AstraZeneca, foi abordado o tema do Evusheld, Tixagevimab, Silgavimab. E era precisamente para analisar a sua eficácia relativamente às variantes em circulação que iam condicionar a diminuição de eficácia do Evusheld e, portanto, um dos advisory boards foi precisamente para avaliar. Isso era o quê, o advisory board? O advisory board é uma reunião de peritos internacionais onde nós damos a nossa opinião relativamente a alguns assuntos sobre a evolução da situação, do medicamento, são situações dessas. E essas reuniões de peritos internacionais, o doutor depois leu aí à frente que envolvia estas farmacêuticas. Portanto, elas estavam envolvidas nestas reuniões. As reuniões são organizadas pela farmacêutica. Portanto, havia reuniões de peritos internacionais, nos quais se incluía o senhor, portanto, já disse que participou nestas reuniões e, portanto, era consultor destas farmacêuticas. Era consultor. Porque era o perito, no final dessa reunião, o senhor e as outras pessoas davam o parecer. E estas reuniões estão registadas, e eu declarei-as
na IGAS. Não é essa que está a questão, mas há pouco disse que nunca foi consultor de farmacêuticas. Não, no Mas, consultor pelos de vistos, farmacêuticas, não, isto são reuniões esporádicas, isto não tem qualquer continuidade. Isto é uma reunião que demora para aí Pronto, 2 horas. seja esporádico, não Esporádico. seja, foi. Isto são atos isolados, esporádicos. Sra. Doutora, Qual é peço. que foi a regularidade? É a regularidade são eles que sabem, isto é uma Não, regularidade. mas não tem ideia de quantas vezes fez estas reuniões? Com como várias perito? firmas. Olha, estou capaz de ter feito com a AstraZeneca umas 2 ou 3, talvez com a Gilead uma vez, com a MSD sou capaz de ter feito nos últimos anos para aí umas 2. Portanto, quer dizer, são atos isolados. Atos Pronto, isolados. e eram reuniões. Vou-lhe dar um Reuniões exemplo de peritos. da. E tirando isso, sem ser reunião, o senhor está a fazer os tais pareceres sem ser no âmbito destas reuniões. Vai-me dizer que não, porque não estão registadas, é isso? Não dizer o quê? Pareceres como perito sem ser no âmbito destas reuniões. Não, por exemplo, do Evusheld, então o que é que a gente pode dizer? O Evusheld, se não é eficaz, o que é que eu vou dizer? Que não se pode utilizar. Sr. Pedro, qual é a outra dúvida, por favor? Nós também vamos juntar aqui uma notícia do Jornal Observador de 20 de novembro de 2020 que diz Covid-19 pedidos da Organização Mundial de Saúde desaconselham o uso do medicamento Remdesivir por não ter qualquer efeito significativo para a mortalidade. Este é do Observador, mas nós também vamos juntar da Reuters, que faz a pergunta diretamente à Organização Mundial de Saúde e que obtém como resposta que iria ser retirado o Remdesivir da Gilead da lista de pré-qualificação portanto, a lista é documental. E parece, no fundo, era a intuição, e nós somos à procura, o Sr. Terapeuta também tinha essa intuição, que a Remdesivir tinha, de facto, ali num determinado momento sido. Eu tinha a ideia que havia problemas com essa Remdesivir, vacina. Exatamente o que naquele se tinha estudo, passado, não sei. foi Não é tirado vacina, dos doentes de cuidados intensivos. Mas pronto, então o que E é que está se diz neste a momento, isto? se me permite, Sim. é recomendado neste momento a sua utilização. Mas que nós estávamos a falar à época, porque nós temos que nos posicionar no momento em que o escrito é feito, em que o arguido escreveu. À época, as recomendações americanas recomendavam a sua utilização. Mas o doutor acabou agora a dizer que A não. OMS, a OMS recomendava a sua utilização com base no estudo que fez globalmente, em que incluiu doentes internados em cuidados intensivos e que iam tirar dos doentes internados em cuidados intensivos. Os americanos. Iam retirar. E Dos retiraram. cuidados intensivos nunca teve interesse em usar, não é de tirar. Não se usava, ele usava-se dos doentes de uma forma precoce, que tinha indicação, e estava incluída nas recomendações do National Institute of Health. Portanto, o Remdesivir esteve sempre incluído no tratamento. As indicações é que podiam ter sido retiradas e adaptadas. Passou para uma fase mais tardia inflamatória para uma fase mais inicial de replicação viral. É só isso. Não, quer dizer, o Remdesivir usa-se agora. Mas Portanto, o que está agora em causa não... usa-se agora e sempre se usou. Estamos a falar em agosto e setembro de 2021, quando foi destas publicações. Mas sempre se usou, o Remdesivir não se usou, eu Mas disse porquê assim, é que a Organização Mundial de Saúde diz ali que vai porque retirar? teve um estudo em pessoas submetidas à ventilação em fases mais tardias, não demonstrou eficácia e, portanto, ele vai retirar o estudo. Os Vai retirar o americanos estudo? vai retirar o medicamento do Um estudo. medicamento. E retirou. Não vai propor a retirada. Os Por a americanos, retirada. os americanos fizeram estudos, Porque nomeadamente essa farmacêutica era americana. era a Gilead, era Sim. americana. Os americanos fizeram estudos que demonstraram que a sua eficácia não era naquela fase da doença, era numa fase mais precoce. E mantiveram-no. E foi isso que nós fizemos em Portugal. Nós, em Portugal, temos um nível de capacidade de intervenção diferente de muitos outros países e usávamos de uma forma mais precoce. O Remdesivir usava-se em Portugal numa fase mais precoce da doença. Portanto, a Organização Mundial de Saúde propôs a sua retirada, é evidente, em doentes numa fase mais tardia. Sim, nós não usávamos numa fase mais tardia. Eu disse à Sra. Doutora Juízo que eu trabalhava numa unidade de cuidados intensivos e nós não iniciávamos Remdesivir. Os doentes que vinham a fazer continuavam e paravam. Portanto, claríssimo. Nós vamos juntar também aqui. Então, já agora, se me permite, junto também outros estudos a dizer que se podia usar. Olha, o senhor não tem que trocar ideias com o senhor Peço doutor. desculpa. Vai ter que falar por meu intermédio, se não se importa. Não, peço desculpa. Nós também vamos juntar a norma da Direção-Geral de Saúde, da data, penso que é a número 5 de 2022, de 28 de 5 de 2022, assinada pela doutora Graça Freitas, que o assunto é a terapêutica farmacológica para a Covid-19.
há pouco ouvimos o senhor assistente dizer que nunca teve participação para guidelines ou para aconselhamento qualquer tipo de terapêutico. Essa data que o Soutor diz já é fora do âmbito destas datas das publicações, é só isso. Tá? 28 de 5 de 2022. E, portanto, mas reporta-se ao período para trás. Tem a ver com o Covid-19, falava já de Covid-19, SARS-CoV, medicamentos antivirais. E diz aqui uma série de. No fundo, é definida aqui a terapêutica nos quais se encontra o remdesivir. Na página 15, nós vamos juntar, na página 15 desta norma, diz exatamente o grupo de elaboração da norma. Grupo de peritos conjunto, Direção-Geral de Saúde Infarmed, IP, da versão anterior. Até diz da versão anterior. Carlos Lima Alves, Filipe Frois, João Gonçalves, João Furtado, era coordenador, etc. E, portanto, grupo de peritos da presente atualização, portanto, existiria uma anterior, que não tenho aqui, e o Dr. Filipe Frois fazia parte, grupo de peritos da presente atualização. Vários nomes, entre os quais Filipe Frois. A questão é, 2020 está registrado no Fórum da Transparência, como o Dr. Filipe Frois, um registro de Advisory Board de Remdesivir relativamente à Gilead. Estas normas têm várias intervenções. Não quer dizer que não haja grupos de trabalho de pessoas que trabalham mais numa área e noutra área. Eu posso ter feito, eu estive mais envolvido até foi noutra norma, foi na norma 4. Mas há pouco disse que não tinha tido nenhuma intervenção neste. Nas normas de prescrição terapêutica, quer dizer, eu posso ter estado prescrito no período, eu posso ter estado envolvido numa norma ou outra de prescrição. A norma onde eu estive e fui o principal responsável pela norma foi a norma 4. A norma 4 foi a que estabeleceu. Mas fala sobre esta. Sobre esta, eu estive envolvido, já nem me lembro do que é que foi, se calhar foi na estratificação da gravidade, não sei se. A norma passou. Este medicamento, desta farmacêutica. Está este medicamento e vários outros medicamentos. Mas desta farmacêutica. Eu posso ter lá o nome, não quer dizer que tenha eficácia. Disse que não, nunca teve qualquer intervenção. Não tem intervenção, porque estas normas, nós fazemos um parecer, nós somos ouvidos e depois a norma vai para o seu relator e é o relator que depois propõe a norma. Nós não temos a capacidade de dizer, olha, é para comprar. Nós não compramos, doutora Juiz. Já percebi que não compra. Vou começar a perguntar para esta pergunta ao Sr. Assistente, Dr. Filipe Frois, se pode explicar sinteticamente, nós temos capacidade para perceber, até com dificuldade em dizer o nome, o que é o Bimervax? Bimervax. Sei perfeitamente o que é o Bimervax. É uma vacina que foi aprovada pela Agência Europeia do Medicamento recentemente, que é uma vacina proteica recombinante adjuvantada contra o SARS-CoV-2. A versão que está atualmente em curso é a LP 8.1, que é produzida em Espanha e que nos motivos cumpriu todos os requisitos de eficácia e segurança da vacina e que nos critérios de aprovação vinha incluído pela Organização Europeia do Medicamento, pelo facto de ser produzida em Espanha, contribuía para menor dependência estratégica da Europa. Foi aquilo que provavelmente nós não fizemos em Portugal. É uma vacina contra o SARS-CoV-2, feita em Espanha, com financiamento do governo espanhol, que permitiu transformar uma empresa que se chama IPRA, em que fazia vacinas para animais em vacinas humanas, transformando a Europa em independente do ponto de vista estratégico das vacinas RNA. Respondi isso, doutor. Este ponto está. A pergunta seguinte é se esta vacina está a ser aplicada em Portugal. Esta vacina não está recomendada, não está a ser aplicada em Portugal no contingente, está acessível na prescrição eletrónica, sem coparticipação em regime monodose. E tem uma vacina que tem grandes vantagens já agora. Tem um perfil de segurança diferente da vacina RNA mensageiro. Portanto, até muito obrigado pela pergunta que me fizeram. Eu fiz uma sessão relativamente no Congresso da SPP, no âmbito, o título foi Hesitação Vacinal. Só para a gente perceber do que é que eu fui falar. Eu falei de hesitação vacinal. Existem vários tipos de hesitação vacinal e nós temos que adaptar o nosso discurso às pessoas. Portanto, esta vacina tem grandes vantagens. Porquê? É uma vacina que vem transformar a Europa menos dependente das vacinas Pfizer americanas, Comirnaty. É uma vacina que tem uma técnica de produção diferente das vacinas RNA mensageiro e que significa que tem provavelmente um perfil de segurança extremamente útil e benéfico
mas ligeiramente diferente das anteriores, e que pelo facto de ter duas superfícies de ligação do antigénio da vacina, pode conferir duas características essenciais: maior duração de proteção e proteção cruzada. Isto significa que nós temos um pico de atividade de Covid em junho, julho e agosto, que em Portugal foi responsável por 350 mortes, e por isso é que é importante a gente saber a estatística e o mapa. Estas informações todas são relevantes para a próxima pergunta. Sim, mais ou menos. Mas é só para, quer dizer, eu sei imenso da Bimervax, imenso. A pergunta vai no sentido, porque o Dr. Filipe Freires disse que hoje teve a vacinação de gripe e Covid, e a seguir à Sra. Ministra da Saúde, a Dra. E como vai na sequência da pergunta anterior, como, de certa forma, tinha dito que tinha sido consultor, sobretudo para produtos específicos que estavam no mercado, eu vou ler então aqui o portal da transparência para o ano de 2025, onde o Dr. Filipe Freires aparece, ele em nome pessoal mesmo, não é Filipe Freires, aparece como Advisory Board Bimervax para a tal, temos cuidado em dizer isto, é o MIP para Human Health, que é o nome da farmacêutica. Continua a ser consultor de farmacêuticas para Dei-me tratamentos específicos. Não, eu No dei um caso, parecer esporádico. Bimervax. A Bimervax, nessa altura. Aliás, o senhor já estava Mas eu já sei imenso aí de todas dar as vacinas. uma série de benefícios. Eu sei por imenso de isso é todas que as eu vacinas. interrompi. Pronto. Se me perguntar da Comirnaty, eu saberei também tudo sobre a Sim, Comirnaty. sim. Se me perguntar da vacina E conjugada... a farmacêutica que fornece este medicamento? A IPRA ou é a Pfizer? Qual delas? É que fornece este medicamento? Este Feito em Espanha. Este medicamento é feito em Girona, já agora. É feito em Girona. E quem é que É fornece? IPRA Human Health Service. E porquê é que é importante? Eles vieram perguntar a um conjunto de peritos, é evidente, vieram perguntar a um conjunto de peritos, se era importante, do ponto de vista estratégico, a Europa estar dotada de capacidade autónoma de produção, o que é que motivava, se valorizávamos o aspecto de termos 2 antigénios para uma proteção eventualmente mais duradoura e maior proteção cruzada. Eu e os outros peritos que lá tivemos, nós demos a nossa opinião. É um parecer importante na evolução dos medicamentos, com certeza. Eles perguntaram-me assim, as velhinhas são mais úteis? Não, não me perguntaram isso. Perguntaram assim, é importante a proteção cruzada? Nós temos dependência estratégica da Pfizer. É importante sermos autónomos? Para mim, fundamental, Sra. Doutora Juiz. A independência estratégica é fundamental. Eu ando a tentar trazer uma fábrica de vacinas para Portugal há anos. Portanto, fui consultado pela IPRA. Fui ver e até posso dizer, eles têm monodose e multidose. E eu defendi que nós devíamos avançar para monodose, porque nós precisamos de vacinas monodose, para não estarmos dependentes da administração de mais vacinas. As próximas doses da vacina da Pfizer vão ser monodose. Vão ser monodose para o ano. Portanto, eu também sei isto. Sim, mas há pouco não, vacinas... Não, mas eu não faço sessões de vacinas. Se me Agora perguntar, que eu fiz uma sessão da IPRA. Eu não fiz sessões da vacina Bimervax. Eu sou médico, eu sei isto tudo. Mas eu não faço estas sessões. Mas foi consultado, pelo que está a dizer. Fui consultado, eles perguntaram-me coisas específicas. E eu dou a minha opinião específica. Eu não faço sessões, dizer assim, a Bimervax é boa. Eu não falo de Bimervax, falo de hesitação vacinal. Eu não li há pouco, não quero ter muito no inglês, mas só que o que diz aqui é Advisory Board de Bimervax, where we are going, and the best path to success. É o que está registado. Isto é a promoção. Não, ele diz assim, where are we going? Quer dizer, eu falei de hesitação vacinal. A hesitação vacinal é um problema enorme nos dias de hoje. Já agora, se me permite, foram vendidas até terça-feira desta semana cerca de 1.250.000 vacinas contra a Covid. E foram vendidas 2,3 milhões de vacinas contra a gripe. Nós temos uma discrepância muito grande entre as vacinas. E isto resulta da hesitação vacinal que o arguido anda a promover. É precisamente a descredibilização do meu discurso, é a descredibilização, a insinuação, a difamação que põe em causa a mensagem e que faz com que haja 1 milhão de portugueses que deviam estar vacinados e protegidos possam morrer. Nós, neste momento, temos taxas de cobertura vacinal da população com mais de 85 anos contra a Covid de 57%. Isto significa que é quase metade. Isto é muito mau, Sra. Doutora, para efeitos de saúde pública.
E é o arguido, com este discurso, que promove isso. Portanto, quando eu falei de hesitação vacinal, é explicar coisas tão simples como o género. Há pessoas que dizem que não querem ser vacinadas porque há um aumento dos eventos cardiovasculares. Eu expliquei-lhes que há estudos no JAMA, estudos na Nature, estudos inclusivamente que pode haver em Portugal, que demonstram que, se compararmos 10 milhões de portugueses vacinados com 10 milhões de pessoas não vacinadas, as pessoas vacinadas têm menos eventos cardiovasculares. Isto são opiniões. Não são opiniões, isto são artigos. São opiniões científicas, pronto. Não, são factos, doutora Juíza, são factos, não são opiniões. Sim, com base nos tais mapas e estudos científicos, não como... está isso nada em causa aqui. E eu faço isso, não e é esse o trabalho que eu faço. Agora, eu sei imenso de vacinas. O senhor há pouco leu-lhe ali aquela frase e acabou por não responder à pergunta, e depois divagou sobre os benefícios dessa eu falei da de hesitação vacinal. Eu colaborei. Mas aquela frase, o senhor não está ou não está a promover esta... Estou a promover a vacinação. Eu estou a combater a hesitação vacinal. Mas está ou não está a promover esta vacina? Eu estou a promover a vacinação, Sra. Doutora Juíza. Eu estou a promover a vacinação. Quando há pessoas que dizem que têm exacerbações de doenças inflamatórias, que fazem a vacina RNA, nós podemos dizer assim... Mas não é isso que está ali escrito, para não? Não, o que está ali escrito é como podemos vencer, vacinar sim ou não, como combater. A hesitação vacinal significa explicar às pessoas que as dúvidas que elas têm podem ser ultrapassadas. E dentro da ultrapassagem nós temos cada vez mais uma panóplia de vacinas. Nós logo vamos ver nos tais documentos se é mesmo isso que está escrito ou não. Não, vamos ver. Isto está, os registros. Agora é a prova por declarações de assistentes. Doutor. Relativamente àquele relatório da IGAS, que o Sr. Assistente, o Filipe Freire, já disse, não sabe exatamente qual foi o objeto. Motivou o fator desencadeado. Peço desculpa. O senhor também sabe o que motivou, porque diz que foi na sequência da publicação do Expresso. Foi das publicações, eu não sei se... Foi-me perguntado se envolvia... Disse ao Sr. Procurador que foi na sequência da notícia do Expresso. Se foi posterior à sequência do Expresso. Não sei se foi na sequência também de outras notícias anteriores. Sim. Isso a gente não sabe, Sr. Doutora Juíza. Também não sabe o que é que constava lá em termos de factos. Não, porque aquilo que constava de factos não está nos termos precisos. Se lembra que fazia referência, que lhe fizeram perguntas no âmbito desse processo sobre a sua empresa e sobre os valores recebidos em palestras pelas farmacêuticas. E em que circunstâncias? Portanto, isso foi as perguntas que lhe fizeram. Portanto, deduzimos que o objeto deste inquérito tinha a ver com a sua empresa e com as palestras não, e com os dinheiros recebidos. Eu disse que me fizeram as perguntas que a Sra. Doutora Juíza me tinha feito. Nomeadamente, porque é que fizeram a firma, porque é que eu tive que abrir a firma. E disse mais, disse que me fizeram perguntas... também sobre os valores recebidos nas palestras. E disse que fizeram as perguntas que a Sra. Doutora Juíza me fez. Eu escrevi os valores recebidos da palestra. Não, fez outras perguntas da firma. Senhor assistente, isso está gravado, o julgamento está gravado. E eu disse mais, disse que inclusive eles iam falar no hospital e fazer perguntas ao hospital e noutras instituições. Eu disse isso. Sr. Doutor. Pergunto se na pendência deste processo, deste inquérito, de cerca de 2 anos, se o Dr. Filipe Freire alterou, teve que alterar a gerência da Terras e Flores. Sim, alterei a gerência, está documentado. Houve algumas dúvidas e passei a gerência para a minha irmã, Wanda Freire. Mas não deixou a empresa. Não deixou a empresa. Não, sou sócio maioritário da empresa. Mas como podia haver algumas dúvidas, e isso está escrito no inquérito, eu mudei a gerência para a minha irmã. Portanto, a questão era exatamente essa. Se esta era uma das dúvidas, se sendo funcionário público, podia ser ou não gerente da Terras e Flores. Isso não foi com base nessa alteração de gerência que o processo... Mas isso está no processo de IGAS. Não foi com base nessa alteração da gerência que o processo foi arquivado? Não foi nada disso. Antes, pelo contrário, foi pela ausência de qualquer dados de incompatibilidade entre a minha função e os meus parceiros. Isso é o que vem no relatório que está na página que está incluída no relatório. Não foi por isso. Enquanto o senhor prepara outra pergunta, eu pergunto. Esta nomeação de gerente da sua irmã é nomeação de gerente que é legal, não é na conservatória, porque é ela que gera a sua empresa, diz que é sócio maioritário. Eu sou sócio maioritário. É o único sócio, não é? Não sou o único sócio. Não? Tenho Então. os meus filhos também como sócios. Okay. Ela é a gerente, cumpre as funções de gerente de acordo com a legislação. Temos contabilidade organizada e é ela que representa a gerência. Portanto, decisões da empresa é ela que as toma, qualquer uma. Praticamente. Praticamente. Ela é a gerente. Sim. Então, na sequência dessa pergunta, se a irmã do Dr.
Filipe Freud também está ligada à ciência, se também é médica, se também é. Não, não é médica, não é médica. Para cargos de gerência não é preciso médicos. Pois, eu sei que não. É preciso ter conhecimentos na área da gestão. Exatamente. E ela tem. Bem, Muito bem. E no da manhã, o Dr. Filipe Freud também referiu que, na sequência do arquivamento do inquérito, o Expresso fez inclusive uma peça a dizer que o inquérito tinha sido arquivado. A pergunta é se o Dr. Filipe Freud tem conhecimento se no Jornal Nacional Online, página 1, em que aqui o diretor, que foi feita, assinada pelo próprio, uma notícia do dia 19 de 8 de 2023, em que exatamente é dito que a IGAS arquiva o processo que tinha contra o Dr. Filipe Freud. e em que circunstâncias? Posso fazer a pergunta? E em que circunstâncias é que escreveu? Eu não li essa notícia. Há pouco podia ter dito, olha, não li, não sei, mas afirmou perentoriamente que não publicou nada quanto ao processo da IGAS. Não, eu li notícias em que houve insinuações da parte do página 1 que estava a haver, e há notícias, que estava a haver uma tentativa de silenciamento e de pressão para que o relatório não fosse concluído, ou que fosse concluído no sentido de me amnistiar. Mas há várias referências no sentido de dizer que o processo é disciplinar. O processo nunca foi disciplinar. E isso está patente nos documentos. Portanto, houve aqui, como eu disse várias vezes... Aqui não está. Eu li até ao fim, não fala aqui nada, é um processo disciplinar. Mas, já agora, qual é o termo que utiliza nesse momento? É disciplinar ou de inquérito? Peço desculpa. O senhor, a pergunta do setor era só esta, porque é que o senhor há pouco disse que o arguido não tinha publicado a notícia sobre o arquivamento do processo do IGAS, e o setor acabou agora de dizer que houve uma notícia, 18 de 8 de 2023, na página 1, que é um jornal online do arguido, onde ele diz exatamente isso. Portanto, o senhor não lê o jornal, página 1, mas podia ter dito isso. O rigor nessa cadeira é extremamente importante, como eu costumo dizer. O rigor é fundamental. O senhor é como se fosse a testemunha, é uma testemunha qualificada. E, portanto, o que as testemunhas dizem nessa cadeira vão contribuir para que eu condene ou absolva, e podem muito bem contribuir para que eu absolva culpados ou condene inocentes, se disserem qualquer coisa. É muita responsabilidade o local onde o senhor está sentado. Peço-lhe que seja rigoroso. Há pouco só tinha que ter dito não sei se publicou ou não, porque eu não leio o jornal do arguido. Eu posso ser totalmente rigoroso. Eu não leio o jornal do arguido. Mas não foi há pouco. Mas li, mas recebo as notícias por via terceiros. E comecei, quando sentei aqui, a dizer que na sequência da notícia que o arguido tinha escrito há 2, 3 dias, ou ontem, eu recebi ontem de manhã 3 colegas meus a perguntarem-me se sabia o que eu passava. Portanto, eu posso não ler, mas tenho acesso, por via indireta dos meus Mas não teve acesso a esta notícia e afirmou que o arguido não deu esta notícia. Mas eu tenho que saber em que termos é que deu a notícia. Pronto, nós o temos senhor agora não tem que saber Muitas nada, vezes só ele dá tem que ser notícia e confrontado pode com dizer... este facto. Ao ser assistente. O senhor só tem que ser confrontado com um facto. Eu não sei se é verdadeiro ou não, o doutor vai com certeza juntar a notícia. Mas segundo o doutor, e eu não tenho nenhum motivo para pôr em causa o que o doutor está a dizer, há uma notícia de 19 de agosto de 2023 onde o arguido noticia ou informa as pessoas que o leem de que o processo de IGAS foi arquivado. Agora temos que ver o contexto em que diz isso. Pode ser que tenha sido submetido a pressões superiores, que é completamente diferente. Agora, no sentido de perguntar se o Dr. Filipe Freud se tem conhecimento desta informação que eu vou ler e do fundo do que está subjacente, e se já houve algum desenvolvimento, caso tenha conhecimento. Vou ler um e-mail cujo título é Pedido de Informação, envio de documentos da IGAS sobre Filipe Freud e inspeção sobre apoios de farmacêuticos a órgãos de comunicação social. Vem do Conselho Diretivo do Infarmed, às 9h44, dia 27 de novembro de 2023, e diz o seguinte: Excelentíssimo Sr. Pedro de Almeida Vieira, em resposta à questão colocada, obviamente, a questão colocada, confirmo que o Infarmed IP recebeu o relatório da Inspeção Geral das Atividades acima referido e que, na decorrência do mesmo, se encontra a encetar as diligências que, após a sua análise, entendeu necessárias, as quais se encontram a decorrer.
Qual é a pergunta, Sr. Doutor? A pergunta é se tem conhecimento deste e-mail, se tem conhecimento deste processo e, se sim, se houve já algum desfecho. Doutora, se me permite, a senhora já disse várias vezes que o assistente não está a ser julgado. Estamos a falar de factos de 2023, eu não estou a ver qual é a relevância com as publicações em concreto que estão aqui. E nessa medida apelo a Vossa Excelência. Doutor, quando tiver esse documento Nós vamos juntar, mas era só para aproveitar, porque para questionar. Mas isso é um documento que tem a ver com o processo instaurado depois destes factos? É um processo que teve início na sequência do encerramento do relatório da ilha. E por causa dele. Então é relevância, doutora. Se é na sequência, o senhor lembra-se. Não, se o senhor não sabe. Nós não sabemos. Eu não tenho conhecimento Não tem do conhecimento Infarmed. que exista nenhum processo posterior ao da ida. Não tenho conhecimento que o Infarmed tenha feito alguma diligência no pedido de esclarecimentos da IGAS. Não tenho conhecimento nenhum. Mas passado o tempo que decorreu, já tive várias vezes com pessoas do Infarmed, nomeadamente com o professor Rui Santos Ivo, e não foi feito qualquer comentário, que eu parto do princípio que o processo também tem sido arquivado. Parte do princípio que o processo também terá sido arquivado. Mas sabe da existência de algum processo? Não sei de nada. Que está a partir do princípio. Se não sabe, não sabe. Não é? Se houvesse alguma coisa, Sr. Doutora Juiz, eles teriam-me ativado. perguntado. Portanto, se houvesse alguma coisa, parte do princípio, como eu tive com o professor Rui Santos Ivo, ele teria-me perguntado, eu teria dito, olha, Freire, tenho que ir ao Infarmed para responder a algumas E o coisas. senhor estava com a pessoa da Infarmed, eventualmente a pessoa interessada nesse pedido de informação, e ele não lhe diria, as relações são complicadas entre Não os são senhores, relações normais. ele O não lhe significava diria que se houvesse estaria a pedir alguma isto. coisa anormal, ele me Portanto, teria acha que dito. não há nada, que isto é Não, acho que foi invenção. feito um processo normal, no decurso normal das investigações e que foi concluído e arquivado. Do IGAS. Do IGAS Mas e do depois Infarmed. a seguir. O Infarmed, terá que perguntar. Eu não tenho conhecimento de nada. Pronto, mas Como não eu acha tive com estranho eles. se tivesse havido que o senhor do Infarmed não lhe dissesse, as vezes todas que teve consigo. Não, se ele teve algumas vezes comigo, ainda teve recentemente a semana passada comigo, não me fez nenhum comentário e eu parto do princípio que se houvesse algum assunto pendente, ele me teria dito assim, Claro. tem uma reunião prevista com uma comissão de inquérito do Infarmed. Ele não me disse nada. Muito bem. Ele teve em representação da Sra. Ministra da Saúde, tivemos 5, 10 minutos a conversar, Bem, certo. ele cumprimentou-me, cumprimentei. Sim, já percebi. Na sequência das estações do Dr. Filipe Flores, relativamente ao Dr. Pedro Gerão, perguntar se o Dr. Filipe Flores alguma vez apresentou, neste período de Covid, por causa das questões do Covid, e sobretudo por causa, chamemos de, entre aspas, limites de opinião, algumas declarações proferidas por colegas médicos, se apresentou alguma vez queixa desses colegas na ordem dos médicos, nomeadamente, por exemplo, do presidente do Colégio de Pediatria, Dr. Amil Dias. Em relação ao Dr. Pedro Gerão, nunca apresentei queixa nenhuma, sugeri que se ele tivesse dúvidas para contactar. O Dr. Amil Dias... Mas há pouco disse que falou com o Sr. Bastonário sobre isso. Sim, mas não fiz nenhuma queixa do Dr. Pedro Gerão. Então, mas disse, não foi queixa formal, mas queixou-se do assunto, ou não? Não, quer dizer, eu mostrei ao Dr. Miguel Guimarães o Resposta do mail e público. o Dr. Miguel Guimarães disse assim, já está tratado, não te preocupes. Foi isso que ele me disse. Pronto, então falou no assunto, Falei na do Dr. ordem Pedro dos Gerão, médicos. oh, E acha falei que ao foi uma Dr. coisa inocente, só falar sobre, Não, mas quer sobre dizer, uma não houve resposta. qualquer formalismo, foi dar conhecimento que ele já tinha. Faltou a forma, mas a Eu dizer assim, substância... olha, Dr. Miguel Guimarães, está aqui, ele disse assim, já tenho conhecimento, passamos à frente. Em relação ao Dr. Jorge Amil Dias, nós efetivamente fizemos uma queixa no processo disciplinar, porque o Dr. Amil Dias fez várias afirmações do ponto de vista incorreto que puseram em causa o funcionamento e a idoneidade científica do gabinete de crise. E nessa perspectiva o gabinete de crise fez uma queixa. Não fez uma queixa que teve um resultado de várias pessoas do gabinete de crise subscreveram e foi submetida à avaliação pelo Conselho Disciplinar do Sul da Ordem dos Médicos, presidido na altura pela doutora Maria do Céu Machado. Esta pergunta não estava aqui preparada, mas na sequência das declarações já cumprimentar do Dr. Filipe Freus, a pergunta é no sentido, para ter acesso a estas bases de dados, nomeadamente da Autoridade de Saúde, se o Dr. Filipe Freus pede as bases de dados
e elas não são disponibilizadas, ou se tem necessidade de ir com intimações para os tribunais administrativos e fiscais, como, por exemplo, o arguido tem, invariavelmente, sempre que pede algum tipo de base de dados. No fundo, é esta base de dados que depois permite fazer os artigos, etc. Portanto, se já recorreu... Base de dados As bases de dados oficiais dos órgãos das Ministério da entidades do Saúde. Ministério da Saúde. Nós temos acesso às bases de dados. A última base de dados que nós pedimos foi por volta de 2000, estamos em 2025, 2022. Nessa altura, nós quando fizemos o formulário de pedido da base de dados, é um formulário complexo, temos de explicar o motivo da realização, qual é a nossa equipa, para que fins serve e, em princípio, onde será publicado. Todas as bases de dados que têm estes dados têm um fim científico de publicação. E, portanto, nós temos que dizer que, em princípio, vamos tirar algumas conclusões. Eu tirei algumas conclusões, nomeadamente no âmbito dos treinamentos de pneumonia. Tenho que dizer em que revistas vou submeter e vou publicar os dados para haver um escrutínio posterior ao meu trabalho e tenho que incluir um agradecimento às pessoas que me facultaram a base de dados. De qualquer maneira, a base de dados tem algumas limitações e por isso é que eu digo, não é muito fácil trabalhar, porque vêm bases de dados agregadas. E neste momento, com o Registro Geral de Proteção de Dados, cada vez mais é difícil o acesso a essa informação. Portanto, eu diria que desde 2022, eu não sei se pedi a base de dados em 2021, 2022, neste momento já não há acesso a essas bases de dados. Portanto, o último grande trabalho que terá sido feito com essas bases de dados, que remontam ao período de 2019, terá sido provavelmente com este trabalho que eu publiquei agora recentemente. Porque nas outras bases de dados, eles mudaram o regulamento e já não a facultam. Portanto, eu presumo que tenha sido a última base de dados. Portanto, essas bases de dados, se eu percebi, o senhor pode aceder a elas, desde Posso que aceder a elas? justifique, pode aceder a elas, justificar o acesso. Justifico o motivo que quero os dados, Sim. onde vou publicar, que... E acede. Tirando médicos, mais ninguém pode aceder a essas bases de dados. Não, algumas pessoas, geralmente em equipas de médicos, a academia também. Tirando médicos, mais alguém pode aceder a A essas academia, as universidades. bases. E essas universidades acedem também. Agora não sei se podem aceder. A partir de 2022, com o Registro Geral de Proteção de Dados, houve uma mudança no acesso e as bases de dados não estão neste momento disponíveis para aceder. Nesta altura, 2021. 2021 eu podia ter acesso, não era um acesso fácil, Sra. Doutora Juíza. Mas Era um essas universidades podiam ter acesso, As sem serem médicos. O INSA, quer dizer, não são universidades, não são muitas vezes, mas são faculdades de medicina, universidades com envolvimentos de médicos, muitas vezes. Até para muitas vezes nós contextualizarmos estes dados, convém ter médicos para a gente perceber. Senão corremos o risco de dizer, e já foi aqui referido uma pessoa, o Dr. António Ferreira foi à televisão uma vez dizer que a lotação dos hospitais estava inferior ao normal e que os médicos estavam folgados. Isto só revela profunda ignorância. Na minha unidade, no espaço onde nós temos para internar os doentes, são 10 camas, nós só coubemos 6 doentes Covid. A lotação passou para 60%. Nós tínhamos uma outra enfermaria com 22 camas, qualificar em unidade de Covid, que passou para 11 camas. A lotação passou para 50%. Portanto, nós tivemos... É que isso tem a ver com as bases de dados. Isto tem a ver com as bases de dados. Estou a dizer que é importante haver médicos nas bases de dados para contextualizar a informação, para evitar que as pessoas tirem conclusões erradas. Mas essas pessoas das faculdades que acedem são todos médicos? Não são todos médicos, Pronto. mas têm muitas vezes, aceder, não têm na acedia. equipe, geralmente quem acede. O arguido não podia aceder. O arguido terá que pedir, não sou eu que condicione o acesso. E o que eu lhe posso dizer é, eu tenho uma A equipe, pergunta, Sr. Doutor, era essa. Não podia aceder. em Tinha que pedir 2021 autorização. eu acedi. A partir daí não sei. Sr. Doutor. De acordo com a lei, aliás, os tribunais administrativos e fiscais têm dado toda a decisão no mesmo sentido. Portanto, a lei permite desligar os dados anonimizados e, portanto, a pergunta era exatamente no seguinte sentido. Mas eu não tenho dados anónimos, eu não tenho dados de identificação, atenção. E a pergunta era exatamente nesse sentido. Se o Dr. Filipe Reis também tinha que passar pelo Calvário, o Tribunal Administrativo e Fiscal, que invariavelmente concedeu todas até hoje ao arguido, ou se Não tinha. Mas posso responder mais. Eu sou capaz de demorar uns 6 meses para ter acesso a estas bases de dados. E estas bases de dados eram nacionais anonimizadas e agregadas. E eu podia ter que esperar 6 meses. E tinha uma equipa de trabalho que incluía, entre outros investigadores, alguns médicos. Eu sou médico, tinha outros médicos. E tinha pessoas da academia. Porque a análise desta informação é muito difícil, para evitar aquilo que eu estava há bocado a explicar.
Nós tivemos uma menor lotação nos hospitais durante a Já pandemia. percebi, não vai repetir outra vez. Doutor. Esta pergunta também não estava aqui, mas surgiu há pouco a resposta do Dr. Filipe Freire, Sr. Chutor, que é, o Dr. Filipe Freire disse, obviamente, que tinha, e já tem algum tempo, pelo menos enquanto coordenador do hospital, já não sei, não vou me atrever a dizer quais são as funções, é só coordenador daquelas funções, e, portanto, obviamente, também tem o horário de trabalho das 9 às 17. A pergunta que eu faço é se alguma vez foi a órgãos de comunicação social prestar declarações públicas durante o seu horário de trabalho. Eu posso. Como é que eu venho aqui? A resposta a esta pergunta é fácil. Como é que eu venho aqui, Sra. Doutora Luísa? Sabe? Tenho bolsa de horas e tenho bolsa de dias. Portanto, eu posso perfeitamente, com a minha bolsa de horas e a minha bolsa de dias, eu venho aqui em dias de folga. Portanto, já foi prestar declarações à comunicação social durante o seu horário de trabalho. Sim, e e depois entro. No meu horário de trabalho, espera no horário de trabalho eu tenho horário com alguma flexibilidade. Eu tenho horário de trabalho de entrar às 8 e eu pico, Pois tenho era isso registro que eu há biométrico. pouco queria que o senhor me dissesse, mas também não disse. Portanto, agora já lhe interessa dizer. Ó, senhora testemunha, mais uma vez, rigor nas respostas. Há pouco, quando estávamos a falar no horário, o senhor disse das 9 às 5. Das 9 às 5. E não disse que havia tal flexibilidade como agora está a dizer. Percebe? Eu vou à televisão, primeiro, se me vir na televisão, a maior parte das vezes eu posso fazer intervenções no meu gabinete. Sim, Demoram 5, 10 minutos. Quando eu vou a uma intervenção, e eu vou às vezes à intervenção, Mas eu a chego ao pergunta, hospital doutora, às 9 da manhã e pico o dedo às 9 da manhã. Eu tenho na minha bolsa de horas flexibilidade para depois entrar uma hora mais Eu tarde, uma estava hora que mais tivesse dito isso há pouco. Mas eu tenho um horário. O que eu lhe disse, não disse que entrava às... Eu disse que o meu horário normal de trabalho é das 8 às 5. É o meu horário normal de trabalho, que eu cumpro com horas extraordinárias e horas suplementares. Sim, senhor. Isto tem rigor, Sra. Doutora Juíza. Total rigor. Todos os médicos têm horário base de trabalho, senão não se calculava as horas extraordinárias. Eu sei. Doutora, qual é mais... Está esclarecida a pergunta? Outra pergunta, e estamos a terminar. Se o Dr. Filipe Freire pensa que as suas relações, utilizando palavras, não, com a indústria farmacêutica, que aliás estão declaradas no portal da transparência da Farmer, se as considera desprimorosas ou, pelo contrário, até algo de, não direi de elogio, estava a falar aqui as pessoas, mas pelo menos como uma coisa boa. Com rigor, Sim. considero normal. Normal. Nem desprimorosa, nem elogiosa. Eu tenho um trabalho intenso em muitas áreas e é normal que eu seja contratado e dê pareceres para a Agência Europeia do Medicamento, tenha concorrido a um cargo da União Europeia, que seja consultado, digamos assim, para utilizar o termo, ou que seja abordado para dar um parecer esporádico, avulso, 2 horas numa reunião, e, portanto, eu considero perfeitamente normais, dentro da minha atividade e do meu conhecimento. Permita-me esta pergunta porque quando é ligeiramente diferente e sendo normal e até benéfico, portanto, é uma coisa Não disse que era benéfico, disse que era só normal. Não. Nem benéfico, nem desprimoroso. É normal. Não sei o que é normal. O que é normal? Faz parte das atividades. O senhor faz parte da sua atividade, prestar serviço às farmacêuticas? Não, é um sinal. Quando eu sou contratado por uma Agência Europeia do Medicamento para dar um parecer, Estamos a falar das farmacêuticas. mas eu também sou contratado por outras entidades, não são só as Mas farmacêuticas. estamos a falar neste momento só das farmacêuticas. O senhor diz que era normal prestar serviço à farmacêutica. É um sinal nem que... desprimoroso, nem desagradável. Sim, porque é um sinal de que os dados que eu tenho dos estudos que fiz são importantes para outras pessoas, de outros países e de outras áreas. Portanto, Então é benéfico. quer dizer, eu acho que benéfico seria se fosse extraordinário se eu ganhasse um grande prémio. Eu não ganho nenhum prémio. Eu acho que é uma Então é uma atividade... questão de euros. Se é benéfico, se ganhasse mais. Não é uma questão percebo. de euros, Então, doutora Juíza. diga É uma lá. questão de que o trabalho é útil e serve o propósito de trazer melhorias na Então é prestação de benéfico, cuidado. repito. Mas A na pergunta minha do doutor perspectiva era é normal. se essa relação com as farmacêuticas o senhor a considera desprimorosa ou benéfica. E o senhor disse, é normal. Considero que faz parte da minha atividade, doutora Juíza. Portanto, é normal o senhor, como médico, trabalhar para as farmacêuticas. Não trabalho para as Se farmacêuticas. eles lhe pagam, trabalha. É uma forma Eu de trabalho. trabalho para as farmacêuticas como trabalho para outras entidades. Pronto, mas agora só estão as farmacêuticas em Prestação de causa. serviço. Eu não trabalho para eles, eu faço Então isso é a prestação mesma de coisa. serviço. É prestação Não, de serviço, é são- trabalho, não é? É um trabalho Então é o quê? ocasional e que tem um tempo limite. Pronto, seja o que for, é Um tempo trabalho. limite.
E, portanto, é sinal de que aquele trabalho que eu estou a fazer tem valor. E, portanto, eu fico satisfeito. Sim, mas eu acho que faz parte da minha atividade. Muito bem. O Sr. Doutor está esclarecido. Sim. Uma última pergunta, penso que não fundou mais nada. Já aqui foi dito pelo Dr. Filipe Soares, eu nem me atrevo sequer a tentar repetir, porque não consigo, são muitos, e enquanto cidadão português, fui contente por ter alguém médico português que não só tem esse conhecimento, esses títulos, em Portugal, como até no espaço da União Europeia. E, portanto, uma pessoa que é convidada, se é convidada para tantos cargos e acaba por, com certeza, ter reconhecimento, se o Dr. Filipe Frois não considera que, efetivamente, tem influência, senão não seria chamado por estes cargos. Fico satisfeito, porque há pessoas aqui que reconhecem o meu trabalho. Tenho pena que tenha sido alvo de uma campanha de difamação por outros arguidos, mas fico satisfeito que Responda à pergunta, por favor. se eu tenho influência, quer dizer, influência em quê? Na evolução da ciência, tenho influência na evolução da ciência, é evidente, tenho influência A na pergunta não evolução da foi ciência. essa. Se exerce influência sobre as pessoas. Influência sobre as pessoas, tenho influência positiva nas pessoas no sentido de promover qualidade de vida, promover prevenção da doença, promover uma situação de mais rápido controle. Tenho influência. Eu acho que durante a pandemia salvei milhares de vidas. A minha intervenção salvou milhares de vidas, porque promovia a vacinação e a defesa das pessoas. Nesse sentido, além de ficar satisfeito com o que disse o Sr. Doutor, advogado, fico desapontado com a difamação de que sou alvo, mas eu tenho vidas salvas pela minha intervenção na pandemia, Sr. Doutora Juíza. Tudo. O senhor tem mais alguma questão? Não? Senhores